Lembrando que sempre para falar boa noite, quando chega no lugar é good evening e para se despedir é good night, ok? Como que a gente faz essa associação? Simples, good night, a night é o mesmo nome que a gente usa em São Paulo para falar para as baladas, e as baladas são de madrugada. Então você pensa, ó, vou para a balada, estou me despedindo de casa, good night. Sair da balada, good night. É assim, tá? Então, good evening para chegar no lugar e good night para ir embora. Boa noite, vacinando aqui para vocês, tudo bem? Se você chegou agora, já compartilha essa live para todos os teus amigos que precisam mudar suas histórias de vida e através do inglês. Quero ver você mandando aí para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, para aquele teu amigo que precisa falar inglês porque está com a vida parada e não tem ideia por onde começar. Ou então para aquele teu amigo que já tentou de tudo, né, para começar a mudar a vida com o inglês, mas que ainda não mudou. Primeiro, gente, fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou com o microfone aqui de lapela, para o som ficar top, top aí para vocês. Estão me ouvindo, gente? Tem som? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quem está me ouvindo aí faz barulho aí. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Vamos então mandar essa live para os teus amigos, para o pessoal, aquela pessoa que você conhece e que precisa do inglês, precisa ter a vida aí transformada. Vai dando coraçãozinho, vai dando like, vai mandando aqui muita energia positiva nessa live, porque hoje você vai mudar a história da sua vida. Eu prometo que você nunca mais vai sair daqui a mesma pessoa que você entrou. Ouvindo aí a live, vocês estão ouvindo bem então? Confirmam aí para mim. Gente, qual que é o tema dessa live? É mudando a sua história através do inglês. Por que a teacher aqui escolheu esse tema hoje? Esse tema vem porque muitas vezes você concentra a tua vida só no estudo do inglês. Você acha que se fizer o melhor curso, fazer a melhor faculdade de inglês, se você estudar muitas horas por dia, você vai conseguir ter uma vida transformada, porque você vai falar inglês. Mas a gente vai ver que não é bem assim, que para falar inglês a gente tem pontos diferentes, que a questão da sua história é algo que pesa. E quando que a história começa a mudar com o inglês? Para começar, vamos então ter consciência do nosso cenário, né? Qual que é o nosso cenário de inglês atual? Você, de repente, queria um trabalho melhor, mas esse trabalho exige inglês. Eu sei disso, eu vejo aqui as experiências, o pessoal aqui em Portugal falando a mesma coisa. Você queria viajar, mas tem muito medo de passar o perrengue, de não saber sobreviver na gringa, no exterior. Você queria falar com as pessoas, conhecer alguém que você vai namorar. É muito comum, eu escuto muito isso. Mas, sobretudo, que o inglês vai mudar quando você dominar é a tua autoestima. Ai, Carol, mas como assim? A autoestima não é só uma roupa bonita, não é só uma vibe legal? Não. Quando você tenta uma vida inteira ou muito tempo conseguir uma coisa que você não consegue, você começa a ficar cabisbaixo, começa a desacreditar em você mesmo, começa a achar que aquilo não é para você, que você tem alguma dificuldade. Mas, na verdade, era a forma que você tentava fazer essa coisa que não era a forma certa. E aí, muitas vezes, você desiste daquilo que você quer por achar que tem dificuldade. Ok? E aí, quando você realiza o teu sonho de falar inglês fluente, sem problema nenhum, falar com naturalidade, que nem você fala português, aquilo te dá uma autoconfiança tão grande, você fica empoderado, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vou usar aqui nesse contexto, você fica empoderado, se sentindo mesmo, sem ter dificuldade, porque você usou aquilo que você precisava e te deu autoestima, era o que você queria. Quando eu tentei falar inglês por muito tempo e não aprendi, que foram 15 anos, eu sei que vocês ficam aí chocados, né, com a minha história. 15 anos tentando falar inglês sem conseguir. Quando eu consegui
E aquilo foi realmente um desbloqueio, foi um destrave de dentro de mim. Nossa, mas eu me sentia o último mulherão do planeta. Eu andava pela rua me sentindo autoconfiante, me sentindo capaz, sentindo que tudo aquilo que eles falavam de mim não era verdade. Quem se identifica? Levanta a mão, hands up, hands up. Quem se identifica? Então, quando isso aconteceu comigo, eu tive confiança e segurança para falar com as pessoas, para conhecer pessoas novas, para conhecer os gringos, para conhecer turistas, para eu ver outros mundos que só em português eu não conseguia. Porque a língua portuguesa, Purples, limita a gente. Ai, que absurdo você falar isso. Não, não é um absurdo. A língua portuguesa limita você. Sabe que espaço que a língua portuguesa te limita? No Brasil e em Portugal. E nos países que falam a língua portuguesa. Que muitas vezes você nem entende o sotaque do outro país, tá? Mas você é limitado nisso. E quantos países no mundo falam português? E quantos países no mundo falam inglês? O inglês é a língua base que a gente tem. Então, se você só fala português, você fica limitado a tudo que está relacionado com português. Os empregos em português, as viagens dentro do Brasil, ou então dentro de Portugal, para quem mora em Portugal como eu. Você fica limitado a conhecer pessoas que falam português e não consegue abrir o seu horizonte, não consegue explorar as suas possibilidades. Afinal de contas, você só fala uma língua e as pessoas falam a língua mais falada do mundo, que é o inglês, ok? Então fica tudo muito limítrofe. Vamos falar, nossa, falei chique, mas eu falei chique, gente. Acho que quando eu. Olha, falei chique agora. Fica tudo muito limitado, ok? Quando você fala inglês, você consegue atravessar a ponte que tem entre você, teu ponto atual, até o teu sonho. Que é o quê? No mínimo do mínimo, de um aluno meu, do mentorado que chega para entrar na mentoria Powerful, por exemplo, ou nos nossos cursos do I Love Inglês, no mínimo, essa pessoa realizou o sonho de falar inglês. Se ela não quiser trabalhar, não quiser passar numa entrevista, não quiser fazer uma viagem, no mínimo, ela realiza o sonho de assistir o filme em inglês e entender, de ouvir a música e entender. E é o mínimo, que é toda a base de tudo, ok? Pessoal, vamos começar a mandar essa live aí para quem vocês conhecem. Vamos mandar, vamos dar coraçãozinho, vamos curtir. Vamos lá, porque é importante para destravar aí um mundo aí das pessoas, ok? Então, a tua história, ela não depende só do esforço que você faz todo dia para acordar de manhã e ir trabalhar. Às vezes você pega ônibus, você pega 2. Quantas vezes eu já peguei 2 ônibus para ir trabalhar em Ribeirão Preto? Às vezes você pega o seu carro e tem que enfrentar aquele trânsito horrível de São Paulo, por exemplo, você ficar horas na fila, quando consegue ultrapassar. Às vezes teu sonho não é limitado a isso. E só ter essa função, esse cargo que você quer ter o dinheiro lá no final do mês, teu salário, não faz você atingir de verdade a mudança da sua história. Porque qual que é a proposta aqui da nossa escola, tá? Qual que é a minha meta? Qual que é a base que eu uso para me motivar todos os dias? É ter uma geração de adultos, mudar essa geração, que vão escrever as próprias histórias falando inglês. Então não é sobre saber o verbo to be, não é sobre conseguir montar uma frase, não é sobre você conseguir falar good morning, how are you doing today e coisas do gênero. É sobre você escrever a própria história da sua vida falando inglês, que é já muito diferente da maioria dos brasileiros, e dominar o mundo, gente. Dominar. Qual que é teu sonho hoje? É isso que você tem que mentalizar. O que você sonha para a tua vida? O que você queria e não atingiu? Qualquer coisa que você me colocar aqui, pode escrever, se vocês quiserem, escreve aí nos comentários. Qualquer coisa que você colocar aqui para mim, que é o seu sonho, eu vou te falar que você precisa de inglês. Vou falar. Carol, meu sonho é casar. Tá. Se não casou até hoje, tem 30 e tantos anos, porque não encontrou ninguém, fala inglês e viaja para os Estados Unidos, se não conhece alguém.
Fala inglês e viaja para a Inglaterra para você ver se não conhece alguém. Conhece. Tá? Então, precisa de inglês. Meu sonho, Carol, é ter uma estabilidade financeira. Abrir minha geladeira, comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Mas não estou conseguindo no Brasil, mas tudo bem, eu tenho doutorado, tenho pós-graduação na minha área e não consigo que isso realize. Olha o preço das coisas. Fala inglês para ver se você, no mínimo dos mínimos, não vai ser imigrante nos Estados Unidos e ganhar 10 vezes mais do que você ganha agora. Não existe algo que o sonho não seja construído com base no inglês. Não há. Fala para mim o que, que há. Ah, meu sonho é viajar ao mundo, conhecer pessoas. Precisa do inglês. Meu sonho é ter o melhor carro do planeta. Tá bom, você vai ter o melhor carro do planeta e não vai conseguir ler o manual porque está em inglês. Precisa do inglês. Meu sonho é participar do concurso de dança. Precisa do inglês, até mesmo para cantar as músicas internacionais, se você não quiser passar vergonha de ficar que nem a... Gente, como é que ela chama? A Sandra... esqueci o nome dela. Alcione. Se você não quiser ficar enrolando, porque não sabe falar inglês depois virar meme, você tem que falar inglês. Então, a base do seu sonho é inglês. Por isso que muitas vezes o seu esforço de acordar cedo e trabalhar não é o suficiente para mudar a história da sua vida. E não adianta você continuar fazendo 10, 20 pós-graduações. A pós-graduação ainda é. Mas o que está te prendendo ali? Qual é o sentimento que você tem quando você fala para alguém que até consegue ler aquele artigo ali em inglês? Você consegue ler algumas palavras, algumas frases, porém não consegue falar bolhufas do que você leu. Qual é o teu sonho? Imagina o sentimento de alívio, e quando eu falo sentimento, não é aquele feeling, aquela coisa que passa no instante. É todo o teu comportamento. PNL, gente, programação neurolinguística. Primeiro vem o pensamento, depois vem todo o sentimento, e o cérebro, o corpo corresponde a isso, tá? Então, eu tô falando de comportamento. Imagina o teu comportamento, a tua postura, você andar com segurança, porque você consegue dominar uma língua, que você está desde a quinta série, com seus 10 anos, 9 de idade, tentando aprender, e nunca conseguiu. Porque o aprender aqui não é o aprender escrita e gramática. Estamos falando de conversation, estamos falando de fala, de botar para fora, de desembuchar, como fala? Desembuchar esse inglês que nem você fala português. Ok? Então a gente está falando de histórias. Você não é coitadinho. Você não precisa de autopiedade e achar que você tem dificuldade para falar inglês. Ai, mas eu não consigo aprender, tem problema de fala. Nossa, eu falo isso aqui muito. Quem tem problema de fala, olha o teste, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Você quer saber se você tem problema de fala? Você fala português? Fala. Então, se você fala português, você fala inglês. Você fala qualquer língua. Porque quem tem dificuldade, problemas de fala, não fala língua nenhuma. Não existe isso. Olha, eu sou competente para falar uma língua e outra não. Não existe isso, tá? O aparelho linguístico aqui, essa zona é a mesma, ok? Então, o teu problema é que você não consegue traçar uma meta de A a B. Qual que é a sua meta de A a B? É ficar estudando em livros de gramática? Não. A tua meta de A a B é conseguir falar inglês. É isso que os meus mentorados aprendem na mentoria Powerful e nos nossos cursos de inglês. Ok? Então, você escreve a história da sua vida. Ninguém tem que falar para você que você não é capaz. As pessoas falam, olha, você não vai conseguir, olha tudo que você perdeu até agora, as pessoas falam. Gente, as pessoas são ruins. Sabe quantos nãos eu já ouvi na vida? Sabe o que a insegurança do inglês fez comigo? Vou contar para vocês. Olha, vou contar para vocês. Eu já falava inglês fluente, mas a insegurança era tanta de falar inglês e ser julgada, alguém rir, eu falar que tá errado, ou me dar um branco na hora, ou sei lá o quê, que eu fui chamada para dar aula de inglês numa escola. E eu preferi escolher um emprego de trabalhar
como algo na cozinha, não que não seja justo nem digno, tá? Tô falando da minha posição. Eu estudei muitos anos, era para realizar o meu sonho, não era para eu fazer outra profissão. E eu preferi trabalhar na cozinha do que dar aula na escola. E detalhe, essa cozinha do restaurante, da pizzaria, I love you too, Jennifer, thank you so much. Essa cozinha da pizzaria ficava na frente da escola de inglês. Aí o que eu fazia todos os dias? Sabe o que eu fazia? Com vergonha, com medo da diretora parar e me abordar. Por que eu não tinha aceitado a vaga? Eu já tinha feito a entrevista, tinha ido muito bem. Eu passava de cabeça baixa e meio que correndo para ela não ver. Por que eu fui me sujeitar a isso? Pessoal, eu tinha as mãos cortadas de trabalhar na cozinha, aqueles panelão gigantes, que você cabe dentro do panelão, aquelas colheres gigantes que você tem que ir mexendo. Eu vivia cortada, acabada, destruída. Depois, detalhe, eu não tinha carro e não tinha ônibus para voltar para casa, porque terminava tarde, pra caramba. O que eu tinha que fazer? Chamar um mototáxi. E aí o mototáxi vinha, era para ir quase meia-noite, e o dinheiro que eu ganhava no dia, eu pagava quase tudo do mototáxi. Tudo por causa da minha insegurança. Quem vai escrever minha história? É o curso de inglês? É o melhor método? É o meu salário alto do emprego que eu já tenho na minha pós-graduação? Of course not. Não, não é. Eu escrevo a minha história. E a minha história é escrita falando inglês. Ai, mas eu não sonho em falar inglês. Me fala qualquer coisa que você sonha nessa vida, que eu vou te mostrar que se você tiver inglês, você vai chegar mais rápido. Pode colocar aqui, ok? Então, a partir de hoje, você tem que começar a se conscientizar que não adianta só continuar estudando numa pós-graduação e não fazer aquilo que você precisa, que é falar inglês. Como que você vai começar a falar inglês? Primeiro, tudo que você lê, pegou aqui um texto, vou mostrar aqui para vocês. Pegou aqui, ó, o texto. Você vai ler assim? Não, você não vai ler assim. Você vai ler em voz alta. Abre a tua boca e lê o texto em voz alta. Hello, my name is Carol. I live in Portugal. I'm 38 years old. Em voz alta para o cérebro copiar o padrão. Porque cérebro de adulto não aprende que nem cérebro de criança. A língua materna, nossa língua materna, já está formadinha aqui que é o português. A gente precisa formar outra língua aqui, que é o inglês. E para isso, não é o mesmo ensino que aí ensinam nas escolas famosas. O ensino é diferente. Tem que ter base em programação neurolinguística, que é a base do nosso método inglês com neuroimersão. Para aí sim o inglês entrando na cabeça. Ok? Vai ler tudo em voz alta. Hello, my name is Carol. I live in Portugal. I'm 38 years old. Blá, 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 blá. Ai, Carol, mas essas palavras aqui eu não conheço. Ótimo, porque se você conhecesse todas, você já estaria tinindo no teu inglês. O que você vai fazer? Google it. Google it. Vai no Google Tradutor, pesquisa a palavra. Ah, eu não sei que live significa morar. Pronto, agora você vai ouvir, vai pôr lá no Google, você vai ouvir. Vou mostrar para vocês? Posso mostrar, gente? Ó, se você quer que eu mostre, compartilha esse vídeo. Manda para os seus amigos que tem que mudar a vida deles. Tem que mudar a vida deles e dá coraçãozinho. Vai dando coraçãozinho, gente. Vai dando coração. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Ok? Aqui. Não sabe a palavra? No meu texto tem a palavra live, certo? O que você vai fazer? Você vai ouvir o som da palavra. Opa, ai, virou live. Ok, tem uma palavra, dois sons. Tem essa palavra aqui, house, que é casa. Olha, teacher, no meu texto tem essa palavra aqui, mas eu não tenho noção do que significa. Ok? O que você vai fazer? Você vai digitar no tradutor, pode ser o Google, pode ser outros, e vai colocar o som. House. Ele não está falando house, ele está falando house. Significa casa. O que você vai fazer? Abre essa tua boca linda que Deus te deu e fala em voz alta. House. House.
Aí você vai começar a perceber que o Ezinho aqui do final não tem som de E, que termina aqui no S com somzinho de Z. House. House. E assim você vai construindo um repertório de vocabulário que não é escrito, é falado. Aí tá toda a diferença, ok? Você vai fazendo isso, então. Lê em voz alta, a partir de hoje você vai ler tudo em voz alta, vai procurar as palavras que você não sabe e vai anotar. Na minha época, Purples, onde que eu anotava? Ou era no Excel, bem rampeirão assim, bem precarião no Excel. No papel, eu tinha uma... Quando eu morei na Irlanda e fiz o avançado lá, eu tinha, era tipo numa agenda da Oxford, coisa mais linda, era uma coisa linda, mas era um caderno. Eu comprei aquilo, eu andava com aquilo na rua. Eu parava os irlandeses, quando eu não sabia o nome das coisas, e perguntava em inglês. Por exemplo, eu parava, ia numa loja de maquiagem, que era louca. Ah, excuse me, how can I say it in English, please? E pegava o negócio e mostrava. Não tinha isso de Google, essas coisas do jeito que é hoje. O irlandês tinha maior prazer de me responder. Como era no meu contexto de vida, com as minhas experiências, com tudo que eu gostava, ele falava uma vez e ficava na minha memória. Por quê? Porque não era solto, não era fora de padrão. Vamos lá, deixa eu responder aqui. Vale mudar a configuração do telemóvel para inglês? Eu respondi essa pergunta na outra live que eu fiz essa semana. Tudo é válido, vale tudo. É bem assim, né? Bem tim, vale tudo. Mas o negócio é o seguinte, se você muda a configuração do celular para inglês e não sabe a pronúncia daquela palavra, quando você bater o olho e ficar lendo ali, teu cérebro já copia o padrão errado, porque se você não sabe, você vai ler errado na tua cabeça, ele já copia esse padrão. Quando você tentar falar, vai ser errado. Você vai ficar mais inseguro e vai ter problema mais ainda para falar inglês, vai travar mais. Então, qual que é o ideal? Você muda o celular, muda o computador, muda o tablet, faz a configuração em inglês, porém faz essa atividade aqui do Google de procurar as palavras que você não sabe a pronúncia, repete as palavras em voz alta, para que toda vez que você bata o olho e leia, a palavra saia corretamente ali, tá? Porque também o problema da insegurança do inglês não vem só por uma questão puramente emocional. I'm so sorry, é meio a meio. Vem dessa questão emocional e vem da questão que você não sabe a pronúncia e você não sabe montar a frase. Quando eu... Gente, desculpa, tá calor, o ventilador tá ligado na minha cara e a minha garganta tá secando. Ui, ok, quer dizer, estamos ao vivo, honey. Então, quando eu não conseguia falar inglês, eu não sabia pronúncia, bulhunfas nenhuma, eu percebi que quando eu ia fazendo essa prática de pronúncia, desse método que eu criei, que é o inglês com imersão, e eu acertava, minha confiança vinha assim. Então, ao invés de eu falar live, uma palavra que é live, no caso aqui ao vivo, ou live, que é morar, olha a diferença de tons do E de inglês, que a gente nem tem esses sons em português. Mas quando eu acertava, eu ficava confiante depois para falar com outra pessoa em inglês. E aí já não tinha desculpa. E aí meu cérebro entendia que aquele som era o som correto. Quando eu ouvia na televisão alguém falando live, I live in, I live in the United States, eu moro nos Estados Unidos, como eu já tinha feito essa prática, abria o meu listening, abria e aquilo ficava mais fácil. Então, é isso que eu ensino para os mentorados. No programa, na mentoria Powerful, que é a mentoria do poderosa, que você consegue construir suas relações com o inglês, você escreve a tua história falando inglês, os mentorados fazem muito isso. Que é o quê? Eles não conseguem fazer a pronúncia, porque estão sozinhos, senão não seriam mentorados meus, e a gente usa técnicas, uma delas chamada TNP, que escreve a pronúncia em português ali para eles, eles leem em português, o som sai em inglês. Ou seja, numa única vez aquilo gruda na mente e memoriza, não esquece mais. Então, são atalhos que a gente dá para os alunos para que eles consigam falar mais rápido e com confiança. Ok? Por isso, se vocês vão mudar a configuração do celular de vocês, façam isso sim, porém, saibam a pronúncia antes.
Quem está entendendo já compartilha essa live. Ai, gente, desculpa. Quem está entendendo, compartilha. Eu quero que vocês deem coraçõezinhos aqui, que é importante para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Ok, gente? Ok. E aí, como que você vai começar o processo de mudar a sua história? Criando a consciência. Por que eu venho aqui fazer essa live? Aqui em Portugal, faltam 8 minutos para meia-noite. O teacher tá aqui, cansado. Olha o olhinho pequenininho. Olha o zoinho verde pequenininho. Tá cansada, mas tá guerreira. Não tô guerreira, gente? Não mereço coração? Por quê? Porque eu acredito em vocês. Porque eu acredito que todos os adultos não devem passar mais por isso. Das humilhações, de perder os empregos, de todas as coisas. Eu acredito que vocês escrevem a história de vocês, vocês podem escrever a história de vocês falando inglês. E olha como é um paradoxo, né? Escrever para falar, mas é assim mesmo que funciona. Hoje mesmo, uma pessoa me procurou, olha a situação, vê se você é isso que você quer da sua vida. Mora na Irlanda há 2 anos e tem que pagar para algum amigo traduzir alguma coisa para ele. Paga, porque não fala inglês. Não, gente, como você se sentiria em relação a isso? Você mora num país nativo de língua inglesa, foi com a sua família e você não consegue um emprego melhor que você quer, você não consegue ir num banco, abrir uma conta no banco ou sacar o seu dinheiro, que você pôs lá honestamente, porque você não fala inglês, aquilo é papelada jurídica. Você não consegue fazer uma compra numa loja e perguntar para o vendedor quais são os aspectos daquela air fryer ali, porque que uma custa 100 euros, outra custa 1.000. Você não consegue comprar o cartão do ônibus para você andar no ônibus ou no metrô, porque você tem que entender como que aquilo funciona. Aí você paga, aí você vai pagar para os seus amigos? Não, pelo amor, é revoltante. Aí você entra num ciclo. Ai, Carol, mas se ele foi morar num país nativo, automaticamente ele vai falar inglês. Ai, mas como eu quero quebrar essas barreiras. Olha por que você não consegue escrever a tua história. Porque você tem crenças limitantes. Se fosse verdade, eu não teria alunos com 5 anos morando em Nova York, nos Estados Unidos, sem falar uma palavra de inglês. Pode ir aqui, olha, vocês vão lá nos meus destaques, depois que acabar a live, vocês vão ver os alunos falando lá os resultados do depoimento. Sabe para quem que dá certo isso, Purples? Para minha filha, que é uma bebê de 2 anos, que ainda não fala português. Até os 3 anos de idade, ela vai ter a língua materna dela sendo desenvolvida no país que ela tiver, ouvindo a língua que ela tiver. Porque ela não nasceu falando português nem alemão. Ela nasceu com isso aqui cru. E o aparelho dela, a parte fonética, a parte linguística, vai desenvolvendo como língua-mãe até 3 anos de idade, ok? Para nós adultos que já tem a linguinha aqui formada, ó, o português está aqui, está nessa zona. Não vai entrar mais nada, já está formado. A partir dos 12 anos de idade, uma criança já se fecha ali naquele repertório linguístico e já não forma bilíngue mais. É muito mais difícil. Imagina a gente que é adulto. Então você precisa de método, de estratégia, de algo que é exato para você destravar o seu inglês. Que tem a ver, vamos lá, vou colocar de novo. Tem a ver com inglês com neuroimersão. Aprender dentro da sua rotina com coisas que você se identifica. Tem a ver com você saber pronunciar as palavras corretamente. E tem a ver com você saber criar frases. Porque o que é a fluência? O que eu estou falando tudo em português agora aqui? Fluência é um monte de frases juntas, tão simples quanto. Mas se você não vincula isso à tua vida, não vai resolver. Você é adulto. Então, inglês com neuroimersão, na mentoria, a gente faz todo um apanhado de técnicas com o atalho, o caminho mais curto que tem para o meu mentorado chegar lá. Em 3 meses, é o primeiro ciclo da mentoria. 3 meses ele destrava. Já na primeira semana.
Se você sabe algumas palavras soltas, na primeira semana você destrava e eu te faço falar inglês. Foi assim que eu consegui. E é assim que os meus alunos todos. Ai, Carol, mas eu não tenho as palavras soltas, eu não sei nada, eu nunca estudei, não tenho base nenhuma, não sei falar nem meu nome. Aí, então, você tem que fazer o curso do zero ao avançado. Você tem que ir para o I Love Inglês. E eu vou te ensinar toda a base e, claro, já com as técnicas para ir falando, ok? Então, você vai escrever a história da tua vida falando inglês a começar fazendo a coisa certa. O primeiro passo é ter consciência que você vai escrever a história da sua vida falando inglês e não de outra forma. Segundo, fazer a técnica certa. E a melhor técnica para adultos é inglês com neuroimersão. Três fases que eu falei para vocês. Aprender dentro da rotina, conseguir pronunciar as palavras corretamente e criar frases. É um ciclo. É um ciclo. E quando você consegue, isso vai ficando muitíssimo mais fácil. Vai dando coração, gente. Eu quero ver se vocês estão gostando. Dá o coração, ok? Então, isso é que eu falo para vocês. Que não depende das coisas que você faz. Se você não tiver o inglês, isso afunda, isso fica paralisado. E não é isso que você quer para sua vida. Você tem o poder de escrever a sua própria história. Graças a Deus, Deus nos deu a liberdade da gente falar mais línguas, da gente conseguir falar inglês, alemão, espanhol. Deus nos deu isso de presente, essa comunicação linguística. Se ele deu para você isso, por que você não acredita e vai fazer o que é certo com o inglês? Vai fazer o que é certo. Começa a fazer sozinho, pega um texto lá, tem vários textos gratuitos. Se você não achar, me chama no direct que eu te mando o link. Começa a ler em voz alta, começa a fazer sua parte, começa a escrever e tudo vai fluir. Deixa eu ver aqui os comentários. Mas não excuse anymore. Ok, gente? Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Tudo depende de vocês para escreverem a história. Ok, pessoal? Então, só lembrando que a gente tem aplicação aberta para nossa mentoria Powerful, para o nosso programa de 3 meses para você destravar a tua fala em inglês. Se você sabe palavras soltas em inglês, frases soltas, mas que não conectam nada, não juntam na sua cabeça e tão pouco falar, é o programa ideal para você. Porque isso eu consigo trabalhar com essas técnicas e fazer você destravar em 3 meses. Já na primeira semana você fala inglês, ok? Ah, mas eu não tenho as bases, eu não sei nada, ter começado do zero. E aí você tem então para o I Love Inglês, que é do zero ao avançado, para adultos também, que querem escrever as próprias histórias e também usando aí as nossas técnicas para você falar inglês rápido. Desde que você não dê mais desculpas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, mandem no direct. E, ó, lembrando, primeiro passo para mudar a história da vida de vocês falando inglês. Consciência que somente com o inglês você vai mudar a tua história, porque tudo depende disso. Fazer a técnica certa, que é o inglês com imersão, rotina, pronúncia e criar frase. E não desistir, fazer a tua parte, que é ler em voz alta e começar a criar rotinas de inglês, ok? Um beijo no coração de vocês. See you guys. Tchau, tchau.